Então, pessoal, vamos lá. Com relação à introdução à medicina legal e ciências forenses, nós temos aí que iniciar nossa introdução, nosso estudo sobre os aspectos que envolvem, os aspectos que estão ali associados à medicina legal. Então, quando nós pensamos na medicina legal e em todas as ciências forenses, por quê? Porque a medicina legal ela vai além simplesmente da aplicação das ciências médicas aplicadas ao direito. Então, esse é um aspecto bastante importante que nós temos, né? Então, ou seja, as ciências forenses é como se fosse o gênero, e a medicina legal é uma das espécies de ciências forenses as quais nós estaremos aí estudando. Então, nós podemos compreender, de forma inicial, que as ciências forenses elas são compostas pela criminologia, né? Ou seja, a criminologia é o estudo da gênese do criminoso. Ele é o estudo daqueles fatores que tornam um cidadão comum, um cidadão de bem, em um cidadão que, em algum momento da sua vida, ele vai ali cometer um fato típico e ilícito, né? Depois nós temos o estudo da entomologia, né? A entomologia é um estudo derivado aí dos ambientes, né? Da genética, da biologia, mas ela tem uma perspectiva própria com relação aos micro-organismos. Nós temos também o estudo da antropologia médico-legal, ou seja, a antropologia médico-legal é aquele estudo da evolução do ser humano. Mas não só isso, é o estudo também na busca da identificação do ser humano, seja pela sua origem genética, seja pela sua concepção e estrutura biológica e assim por diante. Nós temos ainda o estudo da toxicologia, né? Ou seja, a toxicologia nada mais é do que a compreensão aí dos elementos tóxicos, como é que eles atuam no corpo humano e quais são as lesões que eles podem provocar no organismo humano, né? Um outro aspecto importante aí do nosso estudo é o estudo da psicologia e da psiquiatria médico-legal, né? Então, esse é um outro aspecto muito importante, tanto é que nós tivemos lá a presença do Dr. Guido Palomba na nossa semana jurídica passada, da qual ele fez toda essa síntese, toda essa explicação das psicopatologias inerentes também à prática de condutas criminosas, né? E ele falou muito lá na época sobre o sociopata. Uma outra questão aí atinente ao nosso estudo é a genética e a biologia, já que elas estão ali são fundamentais para o estudo do corpo humano, né? Então nós temos estudos aí bastante interessantes com relação à genética e à biologia. E para isso nós também temos lá o estudo do biodireito, né? Questão de transplante de órgãos, lei de biossegurança. Então são muitos assuntos relacionados aí à genética e à biologia, que nós também veremos mais adiante de uma forma mais pormenorizada. Com relação à medicina legal, então, que seria a introdução deste nosso foco hoje, a medicina legal em si, ela é, pessoal, acho que está automático aqui para ficar passando, eu vou voltando. Ela é o estudo, então, das ciências, né? Ele é o estudo aqui de todo o conteúdo ligado à medicina aplicado à resolução das questões jurídicas. Então, por exemplo, nós temos a traumatologia, nós temos a asfixiologia, nós temos a própria antropologia de uma forma mais específica, nós temos a sexologia médico-legal, dentre tantos outros conteúdos, né? Eu gosto muito também da balística forense, está inserida dentro da medicina legal, e todos esses conteúdos nós veremos aí no decorrer das nossas aulas. Nós temos também a odontologia médico-legal. A odontologia médico-legal é o estudo, então, da identificação do ser humano pela sua arcada dentária, né? A balística sobre um aspecto em si mesma, mas ela também está ali diretamente ligada à medicina legal. Então, sobre esse aspecto é onde nós temos aí esse conteúdo da qual nós estaremos perpassando aí por todos esses tópicos em algum momento e estaremos aí explicando, estaremos aí determinando essas questões. Bom, e aí
nós vamos agora falar um pouquinho sobre a história da medicina legal. Ou seja, nós temos que compreender também como é que a medicina legal ela passou, né, ela transcorreu durante ali toda a história da humanidade. Pessoal, eu parei aqui o compartilhamento porque não estava dando muito certo, ele estava passando automático e isso estava atrapalhando também. Mas esse material aí, se vocês abrirem lá o link do Google Drive, que já foi encaminhado por representante, vocês podem acompanhar por esse material que eu estou passando para vocês aí. Vocês têm acesso já a essa introdução e depois vocês podem acompanhar também pelo nosso vídeo, já que a nossa aula está então sendo gravada, tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a história da medicina legal, pessoal. Quando nós temos que compreender a história da medicina legal, nós temos então aí, na verdade, 5 períodos dos quais nós temos que verificar ali como é que a medicina legal evoluiu durante a história da humanidade. Então, o primeiro período é o período antigo, depois nós temos o segundo período, que é o período romano, o terceiro período, que é a Idade Média ou período médio, depois nós temos o período canônico e, por fim, o período moderno ou científico. Então, né, dizendo aí novamente, a história da medicina legal, ela passa por 5 períodos, seja o período antigo, período romano, Idade Média, que é o período médio, período canônico e o período moderno, né, ou chamado também de período científico, tá? Então, durante esses 5 períodos, nós temos aí a evolução da medicina legal. E aí você pode estar se perguntando, bom, eu como estudante de direito, por que é que eu tenho que estudar medicina legal e qual a importância para o meu futuro profissional da medicina legal? Depende, né? Se você for aí um advogado criminalista, automaticamente você tem que ter conhecimento da medicina legal para que você possa tanto atuar, né, como assistente da acusação, como advogado de defesa. Se você tem interesse em ser membro do Ministério Público, com certeza também você necessitará desse conhecimento para melhor compreensão dos processos, das lesões e das condutas ilícitas, né? Se você for um advogado civilista, você utilizará também a medicina legal, por exemplo, para a compreensão das interdições, da capacidade, da incapacidade, né? Se você for um advogado previdencialista, você também utilizará a medicina legal em razão da compreensão das patologias. Então, são vários aspectos ali, né? Direito do trabalho, medicina do trabalho. Então, nós temos aí todas essas situações. Caso você não queira ser um advogado, você queira ser um delegado de polícia, seja delegado de polícia civil ou delegado de polícia federal, além deste conteúdo ser cobrado no concurso, também ele é fundamental aí para que as perícias, né, a investigação possa ser realizada. Então, na verdade, é um conteúdo mais do que natural também ao estudante de direito. Bom, voltando aqui aos nossos períodos históricos da medicina legal, pessoal. Com relação ao período antigo, né, logicamente, nós sabemos aí que não existe nenhum registro de legislações que pudessem ali incorporar a medicina legal. O que nós temos apenas são algumas referências esparsas e isoladas na utilização da medicina legal. Porém, naquela época, a medicina legal não era considerada como uma ciência, né? Mas era considerada, na verdade, como uma arte. Então, nós temos aquela questão dos curandeiros, né? Dos mandamentos religiosos, todas aquelas situações, aqueles ritmos de vida em que as pessoas viviam, né? Sobre outros critérios do que, diferentemente daquilo que nós compreendemos hoje. Mas nós podemos também compreender nos períodos antigos, né, a importância, por exemplo, da necropsia e da vivisecação, né? Ou seja, onde na verdade não se podia tocar nos cadáveres, né? Os cadáveres eles eram sagrados.
Então, essa é uma situação bastante interessante ali, né? Que no passado, um passado mais remoto, não se mexia, não se tocava nos cadáveres. Enquanto nós, logicamente, sabemos que com o andar aí da carruagem, né? Com a evolução da sociedade, isso passou a ser diferente. Por isso que nós temos tantas múmias ainda hoje que são encontradas, seja na Ásia, seja no Oriente, né? E isso já começou a mudar um pouquinho. Aquela proibição de se ter contato com os cadáveres, né? Com a dissecação, com a necropsia do cadáver, isso passa aí a ter uma compreensão diferente, né? Então, isso no período antigo, ela tinha mais do que uma conotação científica ou técnica, mas ela tinha uma conotação religiosa. Essa era a medicina legal lá no primeiro período, né, no período antigo. Já no segundo período, nós temos considerado como período romano. E aí sim, né, nesse período, os cadáveres já eram examinados pelos médicos da época, porém, somente externamente. E ainda neste momento do período romano, as necropsias elas eram proibidas. Pessoal, o que é uma necrópsia? A necrópsia é a abertura do cadáver, a análise dos órgãos, a análise, por exemplo, de lesões internas, das quais pode-se buscar ali a resposta para, por exemplo, o óbito. Então, a necropsia é essa pesquisa interna, essa análise, esse exame interno realizado no cadáver, tá? Então, no período antigo não se realizava a necropsia e pouco se realizava de estudo externo. Já no período romano, nós temos a análise externa, mas ainda não temos a análise interna do cadáver, né? E aí, então, né, com a reforma lá em Roma, aquele momento em que houve uma reforma total ali da legislação, né, romana, quando então houve a separação do direito e da religião, né? E aí nós podemos notar então, por exemplo, nos códigos de Justiniano, de forma implícita, a medicina legal, né? Como, por exemplo, a chamada Lei Aquília, que tratava da letalidade dos ferimentos. Então, isso já começa a termos aqui, nesse momento, a importância implícita da medicina legal, porque ela começa a ser normatizada, ela começa a passar ali por uma situação de regulamentação. Tá? Isso no período romano, já após ali a reforma de Justiniano, pessoal. Essa nossa primeira aula, nós vamos focar um pouquinho mais nessa questão histórica, em alguns conceitos, né? E aí sim, na próxima aula, quando nós tivermos mais imagens, quando nós tivermos mais informações visuais, aí eu farei o compartilhamento de tela. Já vou deixar isso pronto para que nas próximas aulas eu não tenha aí essa transmissão automática aqui dos slides. Isso já não vai mais acontecer. Bom, passando então para o terceiro período da idade da medicina legal, nós estamos então no período da Idade Média. Ou seja, quando nós buscamos ali a compreensão então de que já durante, né, o exercício do direito, né, dos médicos como uma profissão, já estava de uma forma mais regulamentada. Então, durante esse período da Idade Média, notou-se uma contribuição mais direta do médico ao direito. Então, ou seja, começou-se a demonstrar que para a resolução dos conflitos sociais, dos conflitos individuais, era necessária aqui a utilização das ciências médicas. Podemos citar, por exemplo, a Lei Sálica, lá na Germânia, né? E as capitulares de Carlos Magno, que trazem detalhes aí da anatomia, sobre ferimentos e sobre a reparação devida às vítimas. Então percebam que nesse momento histórico, quando eu falo em reparação às vítimas, eu estou falando de direito, mas era uma reparação inerente aos ferimentos sofridos pela vítima. Então nós precisaríamos já nesse momento determinar o nível, o grau de ferimento, para que nós pudéssemos, então, determinar o quanto seria necessário de reparação para as vítimas, né? E isso, logicamente, ele era esculpido conforme o local e a gravidade dos ferimentos.
além ali de se estabelecerem que os julgamentos devem se apoiar nos pareceres dos médicos. E isso nós sabemos que era lá na Idade Média, mas está até hoje, né? Nós sabemos que quando são questões necessárias, né, e ali empiricamente analisadas por meio de atestados médicos, o juiz ele tem que se balizar até hoje, né? Ele tem que motivar também, estabelecer o seu julgamento apoiado, alicerçado nos pareceres médicos, né? E aí nós temos uma outra situação que foi, né, a decaída, na verdade, a queda da medicina legal já no final da Idade Média, com o início do período canônico. Por quê? Porque nós tivemos uma grande ascensão novamente da igreja, né? Nós tivemos a queda de Carlos Magno, e aí então sobreveio uma onda de vandalismo que extinguiu a medicina legal, substituindo-a por provas inquisicionais. E aí é onde nós tivemos ali o período da chamada Santa Inquisição, né? Ou seja, o que se buscava ali era o retorno da divindade, onde se evocava o juízo de Deus, né, chamadas de ordálias. Vocês devem ter estudado isso lá no colégio, né, as ordálias. Então, olha só, nós tivemos um auge da medicina legal lá no período da Idade Média, com o início do período canônico. Nós tivemos, logicamente, aí um período de trevas para a ciência, né, onde, na verdade, o sobrenatural, aquilo que está acima do palpável e do científico, começa ali a ser analisado, e aí, logicamente, que nós tivemos aí uma queda muito grande neste período relacionado à medicina legal. Então, no período canônico, nós temos que compreender aí que o período canônico não foi um momento, né, não foi um período, né, de grandes expectativas para a medicina legal. Por quê? Porque nesse momento em que o período canônico, né, em que a igreja, na verdade, a fé se sobrepõe ao direito, ou aquilo se mistura de uma forma mais complexa, né, esse é um período que foi influenciado ali, por exemplo, né, da forma positiva por Cristiniano, ou seja, as codificações, os decretos pontífices. Então, são situações que nos trazem aí a origem, né, do direito moderno. Então, essa origem do direito moderno, ela tem essa finalidade tão importante. Mas sabemos que ela tinha aí uma concepção muito mais teórica, uma concepção muito mais ligada ao que era religioso do que propriamente a ciência, né? E aí nós vamos compreendendo também que o período canônico foi formado por outras concepções, como, por exemplo, a Constituição do Império Germânico, né? A Constituição do Império Germânico, que impunha ali a obrigatoriedade agora de perícias médicas, antes da decisão dos juízes nos casos de ferimentos, assassinatos, gravidez, aborto e parto clandestino. Então, lá no período canônico, né, na Alemanha, já previa a necessidade de uma análise médica antes que o juiz decidisse sobre esses temas aí, que são temas bastante importantes, né? E aí nós temos o primeiro livro de medicina legal. E o primeiro livro de medicina legal, pessoal, por mais que pareça, né, bastante longe do momento em que nós vivemos, mas na verdade não é tão longe assim quando nós consideramos a história da humanidade, né? O primeiro livro de medicina legal surge em 1575. Guarde aí essa data, 1575, né? E ele foi o livro do autor Ambrose Paré. Vocês vão ver aí no material que eu encaminhei para vocês que existe o conceito da medicina legal de acordo com o Paré, né? E ele vem dizer, né, de acordo aí com o seu estudo, né, de acordo com a sua compreensão sobre a medicina legal, que a medicina legal, na verdade, ela tem uma finalidade muito maior do que simplesmente aquilo que se pensa, né? Ele, como o pai da medicina legal, o Ambrose Paré, né, e ele é francês, é lógico, inicia-se então uma ciência da medicina legal, a era científica da medicina legal. Por quê? Porque ela passou pela era
da ausência de conhecimento, da naturalidade, aí ela vem para a era do conhecimento divino, ou seja, da arte, né, do mundo sobrenatural, e aí ela retorna, então, em 1575, para a ciência da medicina legal. E nós podemos ter um fato curioso aqui, importante para destacar, que a primeira necropsia que se tem notícia aí no mundo moderno, né, nesse nosso período moderno, é ali a necropsia do Papa Leão X, né? Ele existia ali uma suspeita de que ele havia sido envenenado, a morte dele era em razão de um envenenamento, em 1512. Então foi realizada a necropsia do cadáver do Papa Leão X. Bom, pessoal, e aí chegamos então ao período moderno. Lembrando, né, mais uma vez aqui, que nós, quando pensamos em medicina legal, na parte histórica da medicina legal, nós temos que compreender aqui, são 5 períodos. Período antigo, período romano, Idade Média, período canônico e, por último, o período moderno. Então, quanto ao período moderno na medicina legal, ou seja, aquilo que ainda se pratica, aquilo que ainda existe até hoje, nós temos que ele tem início, de fato, a partir do século XVIII. Né? E a partir, então, do século XVIII, nós sabemos ali de todas as grandes mudanças, todas as grandes revoluções que o século XVIII trouxe para nós, a medicina legal, então, se torna uma disciplina jurídica. Ou seja, percebam que aquilo que ainda caminhava ali pelo âmbito somente da medicina, ela demonstrando a sua importância para o direito, para os julgamentos, para o alicerçamento dos magistrados, a medicina legal torna-se uma disciplina jurídica a partir do século XVIII, né? Mediante 3 escolas distintas: as escolas italiana, alemã e francesa. Então, mais uma vez aí, né, a partir do momento que nós temos o início do século XVIII, nós temos a compreensão de que a medicina legal é de fato uma disciplina jurídica, por meio de 3 escolas: escola italiana, escola alemã e escola francesa, né? E aí nós temos, por exemplo, outras questões bastante importantes, como, por exemplo, na Alemanha inaugurou-se nesse período também o ensino oficial da matéria e é considerado, então, o berço da medicina legal. Por mais que o primeiro livro tenha sido publicado na França, por mais que outras escolas aí tenham, de fato, uma importância sobre a medicina legal, foi ali na Alemanha que inaugurou-se o ensino, ou seja, a transmissão deste conhecimento. Então, iniciou-se lá na Alemanha, né? E não é por acaso que nós temos aí tantos autores alemães com relação à medicina legal, pessoal. Bom, chegamos então agora no Brasil, né? Para que nós possamos daqui a pouco falar sobre outros aspectos da medicina legal, ultrapassando agora essa questão da evolução histórica da medicina legal. No Brasil, ela aparece aqui, logicamente, no período colonial, né? Foi durante ali o período colonial que a medicina legal nacional foi influenciada pelos franceses e, em menor escala, pelos italianos e os alemães. Então, nós podemos dizer que a origem do estudo da medicina legal no Brasil é a origem francesa, lá do Ambrose Paré. Em 1814, prestem atenção nessa data também, 1814, iniciou-se a medicina legal no Brasil, com a primeira publicação sobre o tema. Então, primeira vez que se falou, que se publicou sobre medicina legal no Brasil, foi lá em 1814. Na fase seguinte, ali do cenário da medicina legal no Brasil, nós temos um grande expositor, né? Um dos grandes autores da medicina legal, como Souza Lima, que é o iniciador lá em 1877, no ensino prático dessa disciplina no Brasil, porém, a atuação se limitava à interpretação e a comentários sobre as leis estrangeiras. Então, percebam que a medicina legal ela é muito interessante, porque nós temos dois focos de estudo, tanto o foco no cenário teórico, quanto o foco no cenário prático, né? Eu tive aí algumas turmas de direito que eu tive a oportunidade
finalizando ali o semestre do estudo teórico, nós fizemos uma visita técnica lá no laboratório de anatomia humana da universidade. E aí os nossos alunos tiveram contato, então, com as peças, com os corpos, e tiveram lá uma aula de medicina legal também prática com a Liga de Medicina Legal do curso de medicina, qual era o professor presidente. Então, era bastante interessante também essa possibilidade do estudo prático, né, do conhecimento pessoal ali também, né, das diversas nuances aí da medicina legal. Pessoal, e aí, né, nós temos que compreender também, já no finalzinho ali da questão histórica da medicina legal no Brasil, que a verdadeira medicina legal nacional se deve à criação por Raimundo Nina Rodrigues. Gravem esse nome, Raimundo Nina Rodrigues, de uma escola brasileira de medicina legal lá na Bahia, constituída, entre outros, pelo Alcântara Machado, Júlio Afrânio Peixoto, Leonídio Ribeiro, Oscar Freire e Estácio Luiz Valente de Lima. Então, ou seja, nós podemos dizer que a medicina legal no Brasil, ela teve aí uma difusão muito maior, ela teve aí um desenvolvimento muito maior de acordo com a atuação do Raimundo Nina Rodrigues, pessoal. Bom, e aí nós passamos, então, ultrapassamos essa questão histórica da medicina legal. Nessa forma aí de nós ultrapassarmos, né, historicamente a medicina legal, nós vamos agora compreender quais são os conceitos da medicina legal. E aí eu cito para vocês vários conceitos e aí vocês podem, logicamente, aí, com o seu próprio juízo de valor, compreender aquele que vocês acham melhor. Então, por exemplo, nós temos aí o conceito que é do Genival Veloso de França. Se vocês quiserem acompanhar pelo material que eu encaminhei para vocês, está lá no slide 4, né? E ele diz o seguinte: é a contribuição da medicina e da tecnologia e ciências afins às questões do direito, na elaboração das leis, na administração judiciária e na consolidação da doutrina. Então, mais uma vez, Genival Veloso de França diz: é a contribuição da medicina e da tecnologia e ciências afins às questões do direito, na elaboração das leis, na administração judiciária e na consolidação da doutrina. Diz ainda o Genival: a medicina legal é uma ciência de vastas proporções e de extraordinária diversificação. E ele termina dizendo: hoje, mais do que nunca, a medicina legal se apresenta como uma das ciências de mais alta importância e de interesse indiscutível, né? E aí, pessoal, quando a gente pensa na medicina legal, logicamente que nós vamos pensar em crimes, em facadas, em tiros, mas ela vai muito além disso, como, por exemplo, de uma perícia realizada pelo médico do INSS para determinar se aquela pessoa tem ali alguma causa que a incapacite para o trabalho e ela terá ou não direito, por exemplo, a uma aposentadoria por invalidez. Então, nós estamos muito além, né, de conceitos ligados aos aspectos criminais. Um outro conceito aqui é o conceito de Hoffman. Ele fala que é o ramo das ciências médicas que se preocupa em elucidar as questões da administração da justiça civil e criminal, que podem somente resolver-se à luz dos conhecimentos médicos, né? É lógico que o Hoffman ele só pega dois aspectos do direito e nós sabemos que existem muitos outros aspectos além da justiça civil e criminal, na qual se aplica também aí a medicina legal. Nós temos o conceito do Ambrose Paré, que para mim talvez seja um dos melhores conceitos, e ele é muito simples em dizer, talvez muito econômico nas palavras, né? Mas ele diz que é a aplicação dos conhecimentos médicos aos problemas judiciais. E é exatamente isso, né? O problema judicial é o juiz compreender os fatos e ali dizer o direito. Então, é a aplicação desses conhecimentos médicos no auxílio do magistrado, no auxílio do juiz do direito, para que ele possa decidir uma questão, né? Nós temos também ainda o conceito do Lacazagni, e ele fala: arte de pôr os conceitos médicos a serviço da administração da justiça, que é muito próximo ali do conceito do Ambrose Paré. Nós temos ainda o conselho do Flamínio Fávero, que fala que é a aplicação dos conhecimentos médicos biológicos
na elaboração e execução das leis que deles carecem. Também não está errado, mas ele pega só sobre o aspecto da a elaboração das leis, né? E por fim, dentre os conceitos aí que eu encaminhei para vocês, nós temos o conceito do Hélio Gomes, que diz que é o conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos, ou seja, aqueles conhecimentos associados à medicina, como por exemplo a biologia, como por exemplo a tanatologia, né, destinados a servir ao direito e cooperando na elaboração, auxiliando na interpretação e colaborando na execução dos dispositivos legais no seu campo de ação de medicina aplicada. Então, aí nós temos os conceitos talvez mais debatidos, os conceitos mais importantes naquilo que diz respeito à medicina legal. Pessoal, tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Fiquem à vontade aí para ligarem os microfones sobre esse tema, né? É bastante interessante a análise da medicina legal, por exemplo, como foi ali a monografia da Maiara, né, que falou sobre a fazenda de cadáveres. Maiara, faz um comentário rapidinho para nós aí, para os seus colegas conhecerem a sua pesquisa. Bom dia, pessoal. A minha pesquisa teve uma introdução geral da medicina legal. Eu abordei alguns temas que o professor até vai falar, mas o principal foi mostrar como as fazendas de cadáveres fora do país, que são fazendas assim, que eles colocam corpos de diversas formas, desde enterrado dentro da água, com animais por perto, com grades para proteger dos animais de todas as formas possíveis, para analisar a decomposição desses corpos, e após isso eles fazem análise de ossos, dentes, essas coisas assim no geral, para tentar fazer um avanço nas pesquisas em relação às pesquisas forenses, à medicina forense. E Maravilha, também Maiara. abordei um pouco da relação que o fato que o Brasil você não pode fazer fora do país, essas fazendas de cadáveres, os cadáveres não são devolvidos, que é o contrário do que acontece aqui no país. Aqui a doação ela tem um período e os cadáveres são devolvidos depois para as famílias fazerem o que quiserem, mas lá para a doação desses corpos nesses ambientes elas não são devolvidas nunca mais. Maravilha, Maiara. Então, pessoal, percebam aí, né, a importância desse tema, né, a amplitude da pesquisa que trata esse tema, né? Então, isso é bastante importante, é muito importante, na verdade, com relação a isso. E aí, pessoal, nós temos uma análise agora também muito importante quando nós pensamos em medicina legal, medicina forense e ciências forenses. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos a medicina legal geral e nós temos a medicina legal especial ou ciências forenses. Qual é a diferença entre essas duas? A primeira é a teoria dos direitos e dos deveres, chamada de deontologia e diciologia, né? Se vocês estão acompanhando aí pela material de aula que eu encaminhei para vocês, nós estamos no slide 5. Ou seja, então, sobre o aspecto da deontologia, né, como eu disse mais uma vez, deontologia e diciologia, ela trata da teoria dos direitos e dos deveres inerentes à medicina legal aplicado às necessidades jurídicas. Já a medicina legal especial ou ciências forenses, aí sim nós temos aqui, né, a medicina legal de forma destrinchada, ou seja, a antropologia, a infortunística, que é bastante interessante, né, aplicada normalmente ali ao direito securitário e ao direito do trabalho, que fala sobre os acidentes, né, a infortunística. Nós temos a toxicologia, nós temos a psiquiatria, criminologia, tanatologia, que é o estudo da morte, né, conforme a pesquisa da Maiara. Nós temos a vitimologia, sexologia forense, né, tanto se falou aí essa semana sobre a autorização do aborto daquela menina de 10 anos que foi estuprada, né, por um parente, salvo engano. Então, ou seja, né, tanto se falou sobre uma questão que legalmente já está totalmente pacificada. Mas aí o que a gente percebe
São comentários de senso comum, né? São comentários de cunho religioso e não uma análise jurídica de fato sobre a questão, né? Sobre a conduta, sobre a possibilidade jurídica do fato. Nós temos também aí o estudo da criminalística. Pessoal, é diferente, olha só. Criminologia é uma coisa, vitimologia é outra, criminalística é outra, né? Então, é o aspecto do desenvolvimento criminal na sociedade. Então, por exemplo, nesse período de pandemia, nós teremos um mapa da violência diferente? Com certeza. Se vocês pegarem o mapa da violência 2019, consultarem aí na internet, nós teremos crimes específicos em maior quantidade. Se vocês pegarem o mapa da violência de 2020, provavelmente vocês terão uma diminuição dos crimes sociais, roubo, furto e assim por diante, e nós teremos um aumento exponencial ali dos crimes praticados no âmbito familiar, no âmbito doméstico, né? Nós temos também um estudo da psicologia médico-legal e da traumatologia, né? Os traumas, os ferimentos, as lesões, todos eles estão diretamente ligados aí à medicina legal especial ou ciências forenses. Então, esse aí também é essa distinção entre medicina legal geral e medicina legal especial, que também é conhecida como ciências forenses. Bom, na continuidade aí do nosso estudo, vamos então compreender, vamos então verificar ali a distinção, conforme eu já disse para vocês, sobre a disseologia e a deontologia forense. Então, essa é uma questão muito interessante aí, da qual nós temos também que compreender. Quando nós falamos sobre a disseologia e a deontologia, na verdade, ela está diretamente ligada aos profissionais do direito, pessoal. Ela está ligada ao juiz, ao promotor, ao advogado. Então, essa é uma situação aí que nós podemos verificar. Bom, nós temos ainda, dentro dessa questão, né, a questão da ética no direito, né? Então, ou seja, se todos os homens fossem éticos, o direito como ciência e como conjunto de normas só teria utilidade para estruturar o Estado, mas nós sabemos que nem todos os homens são éticos e que a falta de ética na convivência do ser humano gera os problemas sociais. E aí, então, dentro dessa situação, o direito ele é absoluto, né, para dirimir os problemas sociais, para recompor, talvez, essa questão ética entre as pessoas. Então, os profissionais do direito são pessoas indispensáveis para realizar os ideais de justiça numa nação democrática, razão pela qual espera-se desses profissionais um comportamento exemplar, absolutamente ético. Então, percebam que a partir do momento que todos nós escolhemos, né, estudar o direito, nós somos isso para a sociedade. Nós somos a esperança de uma sociedade democrática, nós somos a esperança de uma sociedade livre. Nós não podemos aí concordar com nenhum tipo de limitação de direitos fundamentais. Então, essa é a expectativa que tem de nós, né? Mais uma vez, olha só como essa frase ela é importante, esse parágrafo. Os profissionais do direito são as pessoas indispensáveis para realizar os ideais da justiça numa nação democrática, razão pela qual espera-se de todos desses profissionais um comportamento exemplar, absolutamente ético. Então ele está falando de nós. É isso que se espera de cada um de nós. Então, sobre essa situação, né, de competência ética, nós temos aí que a disseologia é a teoria, então, dos direitos. E a deontologia é a teoria dos deveres. Então, vamos lá mais uma vez, para que não haja dúvidas aí posteriormente. Disseologia, teoria dos direitos, e deontologia, a teoria dos deveres. Ou seja, os profissionais do direito, para fins deste estudo aqui da medicina legal, são abordados por uma teoria chamada disseologia. Ou seja, nós temos aqui a atuação do direito. Nós manuseamos os direitos alheios. Assim, todos os direitos estabelecidos nas normas constitucionais ou infraconstitucionais
quando examinados com olhar crítico, fazem parte da disseologia. Então, é essa análise aí que nós temos, né? Esse olhar crítico, essa situação aí, que é a garantia dos direitos, que é a garantia da condição do ser humano, pessoal. Então, percebam o quanto a medicina legal ela é indispensável aí para que nós possamos realizar o estudo o qual nós estamos dedicados agora. Então, o profissional do direito, ele é o garantidor, né, das normas constitucionais, das normas infraconstitucionais, né, relacionadas também à medicina legal. Então, essa é uma situação bastante importante. E aí é onde nós temos que compreender também a essência da norma, a possibilidade da sua violação. Ou seja, aquilo que deve ser pode não haver sido, não ser atualmente e nem chegar a nunca ser, mas perdurará como algo obrigatório. Então, a lei, independentemente se a lei é uma lei vigente e produz eficácia jurídica no seu contexto legal, a nós cabe a defesa desta lei. E nesse espaço, então, que se insere a ética, esse conjunto sistemático de conhecimentos racionais e objetivos concernentes ao comportamento moral humano. Quando você vê uma pessoa se comportando de forma imoral, né, de forma maldosa, de forma antiética, é exatamente porque nessa situação a pessoa não está usando o seu conhecimento racional, ela está usando o seu conhecimento emocional. Ou seja, a emoção, por vezes, é o que nos tira da conduta e da moral ética, né? Da conduta escorreita ética. As pessoas se tornam antiéticas quando elas deixam o seu emocional, as suas dores, os seus sofrimentos, as suas angústias se colocarem de forma que vai sobrepor a racionalidade. Então, esse é um outro aspecto bastante importante nessa situação. Então, nós todos somos sabedores, nós somos tão cansados de saber aí que é uma busca incessante pelos nossos direitos, né? Todas as pessoas querem garantir o seu direito, mas será que cumprem os seus deveres? Então, isso está diretamente ligado também aí ao estudo da deontologia, ou seja, né, as pessoas brigam muito pela garantia dos seus direitos, mas será que são cumpridoras dos seus deveres? É o que eu vejo muito na prática. A pessoa briga, reclama, pede, fala mal do outro, porque o seu direito não está ali posto. Mas quando você vai pesquisar a questão mais a fundo, quando você percebe ali a condição desse ser humano frente àquela realidade, percebe-se que também ele não é um cumpridor dos seus deveres. Então, é de extrema importância que nós estudemos também a deontologia. Nós precisamos de um equilíbrio entre a teoria dos direitos e a teoria dos deveres, relacionando-se isso à medicina legal, pessoal. Então, é uma questão bastante importante aí esse estudo, né? Quando nós pensamos, então, nessa teoria dos deveres aplicada à medicina legal, nós temos, então, que a deontologia forense, ela designa o quê? Conjunto de normas éticas e comportamentais a serem observadas pelos profissionais jurídicos. As normas deontológicas, ou seja, as normas dos deveres, não se confundem com as regras e costumes de educação ou de estilo, pois estas são cumprimentos espontâneos. Ou seja, isso é natural ao ser humano, ser ético, ser educado, né? O que nós estamos aqui é a teoria dos deveres, é o dever legal a qual eu sou obrigado a cumprir. Então nós temos que compreender aqui que, segundo a maioria dos doutrinadores, não constitui uma infração ética o comportamento que ali não respeita a deontologia, mas é importante que ela seja realizada porque pode ou não ser ali um comportamento antiético ligado à ética profissional. Então, mais uma vez aqui, para a gente poder também finalizar sobre esse tema, nós temos que compreender essa fronteira que existe entre o ético e o não ético. E para isso, né? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque um comportamento não ético e ilícito. Aquelas pessoas, por exemplo, que fazem selfie no local de um acidente.
aquelas pessoas que compartilham fotos de pessoas mortas, né? Então, isso é um comportamento antiético e também hoje ilícito. Por quê? Porque fere o direito aos mortos. Então, ou seja, é uma questão aí e que na prática nós conhecemos muito. Como foram divulgadas, por exemplo, as fotos lá do cantor que foi morto aí há alguns anos num acidente de trânsito, né, num acidente automobilístico. Ou seja, então, vira e mexe, essas informações elas são compartilhadas. Né? Então, ou seja, é importante que nós tenhamos essa fronteira entre o ético e o não ético, ligado, logicamente, à nossa profissão. E aí, nós temos o conceito do Manzini, que diz o seguinte: para conduzir-se dignamente, o defensor não tem senão a seguir a própria consciência, o conselho dos colegas mais respeitados e as regras de educação moral. O bom senso, a prudência e a discrição, a retidão, a civilidade são coisas que não se podem ensinar com um elenco de preceitos ou com situações casuísticas. Então, é uma questão bastante importante, pessoal. Quantas vezes eu vejo, às vezes, uma pessoa tendo uma conduta que você fala assim, puxa vida, eu nunca esperei, nunca imaginei, né, que uma pessoa com tamanho conhecimento, com tamanho prestígio, pudesse agir dessa forma. E aí o José Renato Nalini, né, que já foi presidente da OAB Federal, ele diz o seguinte: em tempos de consciência em letargia ou de freios atenuados pela impossibilidade de qualquer proibição, talvez a citação esteja a merecer complemento. Parece mais prudente assegurar a viabilidade de uma transmissão contínua de preceitos que aprimorem a educação moral de cada presente ou futuro integrante de uma carreira jurídica. Essa transmissão se faz não só mediante o estudo da patologia, extraída dos julgamentos dos tribunais éticos, mas também através da recordação permanente dos valores sobre os quais se erigiu a profissão jurídica. Né? E aí eu vejo isso também de uma forma muito preocupante. Quantos ex-alunos ou jovens advogados cometem condutas antiéticas, já estão sendo processados pelos tribunais de éticas e até mesmo em processos criminais, né? Por várias razões, por várias condições, como, por exemplo, um processo de estupro, onde o colega advogado divulgou as fotos da vítima, ou divulgou a perícia realizada na vítima, ou o depoimento da vítima, né? E aí ferindo, logicamente, a garantia, o segredo, a integridade do processo. Então, são essas situações aí as quais nós temos que buscar essa compreensão, pessoal, um tanto quanto importante quando nós tratamos da medicina legal. Sobre outros aspectos ainda, e aí eu abro a palavra agora, caso alguém queira aí fazer alguma consideração sobre a teoria dos direitos e a teoria dos deveres. Pessoal, alguém gostaria de falar alguma coisa? Kleber, você está por aí, uma pessoa que eu admiro muito, meu querido amigo. Vamos aproveitar, Kleber, comentar aí que você passou aqui para mim que a sua esposa tem especialização na área. Sim, ela tem especialização em deixa eu lembrar que faz... Biologia forense e perícia criminal. Biologia forense e perícia criminal. Ela fez esse estudo aí, já voltado por quê? Porque ela era da polícia e ela agora está no ramo do direito também, está advogando. E ela já está usando muito, viu? Ô, principalmente Kleber, na área criminal. Vamos já fazer um convite para ela aí, para ela participar qualquer hora de uma aula nossa, para ela poder fazer uma palestra para nós aí. Tá, eu vou ver quanto que é os honorários dela, pode ficar tranquilo que eu pago, tá bom? Combinado então, viu? Eu agradeço. Tá, fica tranquilo. Valeu, meu amigo. Obrigado. Tá, o que eu puder fazer aí será de bom tamanho. Todo conhecimento que vier agregar é importante para nós aqui. Eu vou passar para ela, eu vou passar seu telefone, ela já conversa direto com você, tá bom? Beleza, Kleber, muito obrigado, viu? Tá, tchau. Então, pessoal, fica aí um exemplo, olha só. A esposa do Kleber era perita criminal, né? E aí hoje ela vem, né, atuar como advogada. Imagina o diferencial que ela tem sobre esse aspecto e o conhecimento que ela tem sobre esse tema
de forma aí que isso vai agregar com certeza muito, né, na carreira profissional dela. Então, quais são as finalidades da medicina legal, pessoal? Quando nós tratamos da finalidade da medicina legal, a primeira finalidade é orientar os legisladores, orientar os magistrados, tanto na elaboração das leis quanto na aplicação da lei, né? Quem é que aplica a lei? Quem decide a lei? O magistrado, né? Seja ele estadual, federal ou de qualquer instância do Poder Judiciário. Então, seja, a finalidade da medicina legal é a possibilidade de esclarecimento de questões processuais, criminais, civis, administrativas, trabalhistas, dentre tantas outras ali que nós temos que buscar uma compreensão. Então, para que haja esse auxílio ao Poder Judiciário, aos legisladores, né, na busca da solução dos problemas judiciais, a medicina legal se socorre de diferentes fontes, como, por exemplo, da fotografia, da radiografia, né? Quando eu falo em radiografia, eu lembro de um exemplo muito importante, que é com relação à identificação do corpo do Joseph Mengele, né? Joseph Mengele, ele foi apelidado como anjo da morte de Hitler. E ele, para vocês se não sabem, ele foi encontrado, na verdade, ele morreu aqui no Brasil, né? Muitos nazistas fugiram para a Argentina, para outros países da América do Sul, e no caso Joseph Mengele, por uma radiografia da sua arcada dentária, determinou-se então que ele de fato era quem se imaginava ser e estava aqui no Brasil, né? Passou seus últimos dias aqui no Brasil. Nós temos também aí a análise da balística forense, é muito interessante, principalmente para quem gosta de arma de fogo, para quem pratica o tiro esportivo ou a caça. Nós temos a toxicologia, nós temos a biomedicina, a anatomia normal e a anatomia patológica, ou seja, olha, um organismo a qual ele é submetido, por exemplo, a uma substância tóxica. Quais são as alterações que esse organismo sofre em razão daquela determinada substância, né? Então, tanto a anatomia normal quanto a anatomia patológica, a biologia, a microbiologia, a parasitologia, psicologia, psiquiatria, geologia. Pessoal, geologia é bastante interessante. Teve um caso que eu estudei recentemente, onde determinou-se que a pessoa ela foi morta no local e depois o corpo foi levado para um outro local. Onde o corpo foi encontrado não era o local da morte. Por quê? Porque nas vestes, na roupa da pessoa, tinha o solo argiloso, né? E onde ela foi encontrada era um solo arenoso. Então, sabia-se que ali não era o local onde aquele corpo já tinha estado por algum tempo, que o corpo tinha sido mudado de local. Então, esse é um estudo também bastante interessante, né? E aí nós temos a questão da importância da medicina legal, então, na elaboração das leis. Qual o exemplo que nós temos de legislação que foi elaborada nos termos da medicina legal? É um artigo que todos vocês conhecem, como, por exemplo, o artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3º do Código Penal, né? O artigo que fala da lesão corporal, né? Para que vocês se lembrem aí, o que é que diz, então, esse artigo? Ele diz o seguinte, artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. E aí vem, parágrafo 1º, lesão corporal grave, que resulta, inciso 3º, debilidade permanente de membro, sentido ou função. E aí eu pergunto, o juiz tem conhecimento apto a compreender, ele tem um conhecimento apto a saber se aquela lesão causa uma debilidade do membro, sentido ou função? Ele tem expertise? Ele tem conhecimento técnico? Não. Por isso que ele precisa da lesão corporal, ele precisa, da medicina legal para a determinação da extensão, por exemplo, daquela lesão corporal. Por isso que existem os escalonamentos da lesão, né? Nós vamos ver isso em traumatologia, mas eu já digo aqui para vocês que nós temos lesões leves, lesões graves e lesões gravíssimas. Então, ou seja, quando, por exemplo, da elaboração de um texto de lei, né, como, por exemplo, o artigo 129, nós temos o quê? Nós temos
o intuito da criação da norma. Essa norma, ela se torna lei após a sua aprovação, o seu período de vigência. Aí ela começa a ser aplicada pelo operador do direito, no caso, juízes, magistrados, advogados, promotores, e isso tem que gerar a proteção de um direito. No caso ali, é a proteção da incapacidade do indivíduo em razão da lesão que ele sofreu. Então, são vários aspectos, são várias detecções aí, né, de intensidade da lesão que são utilizadas por meio do estudo da medicina legal em relação a essas análises as quais nós estamos falando aqui. Então, pessoal, mais uma vez, para que não fiquem dúvidas, tá? A medicina legal, ela é fundamental para solucionar questões relacionadas aqui, né, a outras leis, a vários ramos do direito, né, que demandam conhecimento das ciências médicas. E aí eu cito aqui aquilo que diz o Delton Cross na sua doutrina, conforme o livro que eu encaminhei para vocês. Ele diz que a medicina legal é, portanto, verdadeiro elo entre o pensamento jurídico e a biologia, ciência e arte, cooperadora na elaboração e na aplicação das leis. Então, percebam, olha só, a importância da medicina legal nos termos da doutrina aí do Delton Cross. E, mais uma vez, ele vai dizer, a medicina legal é, portanto, verdadeiro elo entre o pensamento jurídico e a biologia, ciência e arte, cooperadora na elaboração e na aplicação das leis. E é isso a qual a importância da medicina legal. Bom, uma outra questão que nós temos é, a medicina legal é uma ciência autônoma? E aí, logicamente, que surge uma questão bastante interessante, né? A doutrina não se posiciona de forma ainda unânime quanto a isso. Se a medicina legal ela é uma ciência autônoma ou ela, na verdade, é vinculada a outros aspectos legais ou outros ramos de interpretação. Para isso, nós temos 3 teorias, em que essa autonomia, então, a medicina legal é uma ciência autônoma? É, mas, porém, todavia, essa autonomia pode ser restrita, ou seja, não é uma ciência autônoma. Seu conteúdo é utilizado de acordo com a necessidade. Ou é uma autonomia ampliativa. Então, é uma ciência autônoma, já que possui método, objeto e objetivo próprio. Ou intermediária ou mista, né? Que essa talvez seja a mais adequada, em que as ciências da medicina legal, né, ela é auxiliar ao direito, não pode se dizer que é autônoma, mas também não é usada apenas em casos pontuais. Então, nós seguimos aí que a medicina legal ela é uma ciência autônoma intermediária, ou de autonomia intermediária, né? Por quê? Porque esse é o grande objetivo. E aí você vai pensar o seguinte, bom, então, o estudo da medicina legal, qual é a finalidade dele? É só resolver problemas jurídicos? Não. O objeto do estudo da medicina legal é o ser humano, pessoal. Olha só, o objeto de estudo, aquilo que é mais importante da medicina legal, não é o meio ambiente, por exemplo. Não é o animal, mas é as consequências sobre o ser humano. Seja ele o ser humano vivo, morto, saudável ou doente. O que significa dizer, então, que no campo da medicina legal, todas as áreas da medicina são importantes. Então, percebam, o objeto, e gravem isso aí, anotem isso aí, o objeto de estudo da medicina legal é o ser humano. É o ser humano. E aí, nessa concepção, né, o Delton Cross, ele vem dizer o seguinte, ele diz, a medicina legal estuda a vida e, em sua essência, a morte. É a ciência social vivaz e realista, embasada na verdade e na justiça, que desnuda o indivíduo desde enquanto ovo e depois até o âmago do ser e seduz e apaixona irremediavelmente, desde o início, os seus
profissionais. E aí eu concordo plenamente com o Delton Cross, pessoal. A partir do momento em que você começa a estudar a medicina legal, você vira um apaixonado sobre o assunto, né? Por quê? Porque você vai ver que ela tem uma ampla finalidade. Qual é essa finalidade? Olha só que interessante. Nós podemos dividir ainda essa disciplina em 3 áreas. Medicina legal judiciária, medicina legal profissional e medicina legal social. A medicina legal judiciária, ela é composta, então, pela introdução à medicina legal, que é o que nós estamos vendo hoje, pela criminalística, pela tanatologia, pela sexologia, traumatologia e psiquiatria forense. Esse é o nosso estudo, ou seja, é o estudo da medicina legal judiciária. Esse é o conteúdo que nós veremos durante esse semestre. A introdução da medicina legal, a criminalística, a tanatologia, a sexologia, a traumatologia e a psiquiatria forense. Esse é o nosso estudo. Então, o nosso conteúdo, a nossa matéria, nós podemos, assim, então, denominá-la de medicina legal judiciária. Mas existe também, como eu disse, a medicina legal profissional, que aí é a questão da disseologia ou da deontologia, teoria dos direitos, teoria dos deveres. E, por fim, nós temos a medicina legal social, parte da medicina legal que cuida da área trabalhista, securitária e previdenciária. Então, ou seja, aquela que ela tem uma amplitude maior sobre o ser humano, porque ela tem uma abrangência e um resultado social na sua aplicação. Então, são 3 divisões da medicina legal: judiciária, profissional e social. Tá? Pessoal, lembrando aí que o nosso conteúdo está sendo gravado, a nossa aula está sendo gravada e ela ficará à disposição de vocês lá no canal do YouTube, pessoal. Então, dentre as divisões, né, da medicina legal, nós temos o quê? Nós temos a antropologia forense. O que é que significa a antropologia forense? Né? E aí nós estamos lá no slide 11 do material que eu encaminhei para vocês. Diz lá: procede ao estudo da identidade e identificação, como, por exemplo, a datiloscopia, papiloscopia, iridologia, exame de DNA, estabelecendo critérios para a determinação indubitável e individualizada da identidade de um esqueleto, fragmento ou pessoa. Então, quando nós falamos da antropologia, por exemplo, nós vamos ver ainda, né, que dependendo da nossa origem genética, ou seja, da nossa origem biológica, ou seja, se eu sou de origem negra, se eu sou de origem indígena, se eu sou de origem caucásica ou branca, né, nós temos características antropológicas próprias. A formação do crânio, detalhes, né, e mais que isso, nós temos aqui uma outra situação bastante importante também na antropologia forense, que é a identificação do sexo, da estatura, da idade do indivíduo, quando nós estaremos ali, então, analisando esqueletos, fragmentos, ossos. Então, são questões bastante importantes, né? Por exemplo, o que é que diferencia o sangue de um mamífero humano de um mamífero animal? As hemácias, elas têm ali a mesma conformação, porém, o tamanho será diferente. Então, essas são questões muito próprias, né? O que diferencia, por exemplo, um fragmento de osso de um animal do fragmento de um osso humano? Nós temos os canais de Harvers. Os canais de Harvers, eles são diferentes, né? São aqueles pequenos tubos, né, porosos que existem dentro dos ossos. E isso também vai determinar se aquele é um fragmento de osso humano ou um fragmento de osso animal. Nós temos ainda aqui, quanto ao nosso estudo, a traumatologia, pessoal, que é o estudo das lesões e as causas das lesões. Então, quando nós, por exemplo, temos que estudar a traumatologia, nós estaremos estudando, por exemplo, as lesões perfurantes, lesões contundentes, lesões cortantes, né? Ou seja, como é que isso acontece? Qual é a aparência, por exemplo, de uma lesão contundente, né? De um trauma
corte contuso, por exemplo. Então, nós vamos verificar todos esses aspectos com imagens dessas lesões, logicamente, para que nós possamos identificar, compreender esse aspecto. Nós temos ainda o estudo da asfixiologia forense, ou seja, a pessoa morreu por asfixia de uma forma acidental, de uma forma criminosa. Trata-se de um homicídio ou trata-se de um suicídio, né? Então, essa é uma questão bastante importante. As asfixias, nós temos o prisma médico-jurídico, ou seja, ela foi por esganadura, por estrangulamento, por afogamento, por soterramento, né? Meio líquido, meio gasoso, meio sólido. Qual é, por exemplo, a aparência de um enforcamento, né? Quais são os sinais de um afogamento? Então, todas essas características elas são importantes, porque imagina só, a pessoa foi encontrada, o corpo, né? A pessoa não, mas o corpo, o cadáver foi encontrado lá no rio. E aí a presunção absoluta e imediata é de que ele tenha se afogado, mas conforme as análises, conforme o estudo do corpo, do cadáver, né? No exame aqui que será realizado, vai se determinar se ele morreu por afogamento ou se o corpo foi jogado, colocado nesse meio líquido após a sua morte. Uma outra questão importante aqui é a sexologia forense, né? Quando nós tratamos da sexologia forense, nós vamos estudar a erotologia, né? As psicopatologias ligadas à sexualidade. Nós vamos também compreender a questão da imunologia, da obstetrícia forense, né? Quanto tempo demora um parto, uma gestação, por exemplo, né? Qual é o momento inicial da fecundação, da gestação? E isso nós já vimos lá, alguns detalhes, por exemplo, né, nos crimes relacionados ao parto, como o aborto, como o infanticídio. Então, são questões aqui também bastante importantes. Nessa análise da sexualidade, nós temos um tripé, que é a normalidade, aquilo que é patológico e aquilo que é criminológico. Por quê? Porque se a conduta é praticada por alguém que tem uma patologia, que tem uma doença, isso tornará essa pessoa um inimputável ou um semi-imputável. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que a maioria ou a grande quantidade de autores de crimes sexuais tem alguma patologia? Claro que sim. Né? A maioria deles, o sadismo ou aquela questão, como um grande exemplo que eu cito, que é o maníaco do parque, ele é um doente. Ele não é uma pessoa normal. Ele foge da normalidade e ele está entre o patológico e o criminoso. Mas nós precisamos, então, determinar se ele é um criminoso e não tem nenhuma doença, então ele vai cumprir pena, acabou de cumprir a pena, ele sai. Se ele tem um estado patológico, eu aplico a medida de segurança e a medida de segurança perdurará enquanto houver ali o indício da periculosidade para si e para a sociedade. Então é diferente e isso é importante nós percebermos, né? No caso da tanatologia, o estudo da tanatologia, na verdade, são todos os aspectos ali referentes à morte e ao morto, né? Em todos os seus aspectos médicos legais, os fenômenos cadavéricos, a data da morte, o diagnóstico da morte, a morte súbita, a morte agônica, a inumação, a exumação, a necropsia, o embalsamento ou a causa jurídica da morte, como vocês estudaram em direito civil, que é a declaração de ausência, por exemplo, né? Então, esse é um aspecto também que cabe aqui no estudo da tanatologia. Nós temos ainda o estudo da toxicologia. Então, quando nós estudamos, por exemplo, a toxicologia, nós temos ali o estudo dos cáusticos, dos envenenamentos, a intoxicação alcoólica por tóxicos, né? O emprego de processos laboratoriais que são realizados na busca ali dessa situação, né? Na busca desses organismos, na verdade. Nós temos ali também a psicologia e a psiquiatria forense, que é o estudo da vontade, das doenças mentais, e graças a elas determina-se a vontade, a capacidade civil e a capacidade penal do indivíduo. Nós temos ainda a polícia científica, né? Os peritos, os profissionais concursados do Estado,
né, que atua, então, na investigação criminal por tantos métodos e com tanta tecnologia, né, e talvez a polícia científica tenha ficado mais conhecida, lógico que num aspecto cinematográfico, né, com relação lá ao CSI, né, tem logicamente ali um pouco de verdade, de realidade, mas via de regra ele está sobre o aspecto, né, glorioso da coisa. Nós temos também a questão da criminologia, como eu disse lá no início, que é o estudo da gênese e desenvolvimento do crime, né, e também, logicamente, do criminoso. E aí nós estudamos lá em Direito Penal, lá no primeiro semestre, quando eu falava, né, do César Lombroso, né, o fato de que houve lá no início a hipótese do criminoso congênito, né, que a pessoa nascia criminoso, mas depois buscou-se ali uma compreensão melhor e verificou-se que o criminoso ele é a essência, ele é a reunião de fatores sociais e econômicos, né, salvo ele tem ali algum tipo de patologia. Nós temos também o estudo da vitimologia, que é o estudo da participação nos crimes. Não é atribuir à vítima uma responsabilidade, mas é compreender o quanto as pessoas podem agir para, inconscientemente, é lógico, para se tornarem vítimas de um crime. No estudo da infortunística, nós temos ali as circunstâncias que afetam o trabalho, como seus acidentes, doenças profissionais. Eu vou falar um pouquinho também lá no período em que nós vermos sobre infortunística, sobre os acidentes automobilísticos também, né? Algumas características dos acidentes automobilísticos. E por fim, eu falo aqui então da química forense, estudo de materiais como tintura, vidros, solos, metais, plásticos, explosivos e derivados de petróleo. Tudo aquilo que é utilizado é analisado na busca de respostas aí para os problemas judiciais. Então, pessoal, a medicina legal, resumindo, para que nós possamos aqui finalizar a nossa aula de hoje, é a especialidade que utiliza de conhecimentos técnicos científicos de outras ciências como biologia, física, química, psicanálise, psicologia, dentre outras, e presta então esclarecimentos para a atuação da justiça. A sua prática se dá através das perícias. Então também é muito importante aí que nós tenhamos a compreensão sobre as perícias médico-legais, né? E aí nós veremos então a partir aí da próxima aula, começando com o tema perícias, peritos e corpo de delito. Pessoal, por hoje, em razão de conteúdo, era o que eu tinha para passar para vocês. Estou aqui à disposição para questionamentos, dúvidas, tá bom? Lembrando mais uma vez que a nossa chamada vai ser feita pela extração da planilha pelo próprio sistema, dos alunos, do horário que o aluno entrou, do horário que o aluno saiu, e a nossa aula estará disponível para vocês lá no canal do YouTube, pessoal. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela atenção, pela participação aí, e eu estou à disposição para tirar as dúvidas, né, para que nós possamos aqui também fazer outros comentários. Pessoal, não havendo dúvidas, então, a nossa aula está encerrada.